Pietro, eu vou pedir para você trazer a notícia do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi parar em primeiro lugar nos trending topics do Brasil e candidato à presidência da República produziu ontem um fato novo. Diga lá, Pietro. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, foi entrevistado do programa Conversa com Bial da Rede Globo de São Paulo, onde discute as prévias do PSDB para as eleições à presidência da República. O governador mais jovem do Brasil falou sobre a sua orientação sexual, assumindo publicamente homossexual pela primeira vez. Vamos ouvir. Mas nesse Brasil com pouca integridade nesse momento, a gente precisa debater o que se é, né? Para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay. E sou um governador gay. Não sou um gay governador, quanto Obama nos Estados Unidos, não foi um negro presidente, foi um presidente negro e tenho orgulho disso. DNA. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O governador gaúcho está correndo estados da federação para falar com o PSDB. Neste fim de semana ele estará em Curitiba, inclusive, conversando com os tucanos do Paraná. E o governador Eduardo Leite está posto como pré-candidato à presidência da República. Para muitos no Brasil, o fato do Eduardo Leite ter sido divulgada por ele mesmo é uma surpresa. No Rio Grande do Sul, não. Embora ele não tivesse assumido nunca publicamente, todo mundo sabia da orientação sexual do governador Eduardo Leite. Eu te confesso, Pietro, que quando vi essa entrevista, eu admirei a coragem do governador gaúcho. Isso é um ato de coragem. O Rio Grande do Sul é um dos mais conservadores estados brasileiros. Então, essa questão do gauchismo e admitir a sua orientação sexual, de que ele é gay, perante o Brasil inteiro, numa entrevista para o Pedro Bial, não é pouca coisa. Ele foi muito corajoso na tomada de posição. E o ato de coragem, de dar transparência a quem... Eu acho que é um passo importantíssimo que o Eduardo Leite deu em sua pré-candidatura. Não estou fazendo aqui qualquer tipo de juízo se o Eduardo Leite é bom governador, se não é bom governador, se seria um bom presidente ou se não seria um bom presidente. Mas ele tirou de si uma falação. O gay lá do Rio Grande do Sul, e ficava sempre em tom pejorativo. Quando o governador gaúcho assume a sua orientação pública numa emissora em rede nacional e diz que tem orgulho disso, ele põe uma pedra, ele sepulta esse tipo de crítica. Porque nós não podemos julgar quem quer que seja pela quantidade de melanina que a pessoa tem na pele, a cor de sua pele, se ela é branca ou preta. Não podemos julgar a capacidade de quem quer que seja por sua orientação sexual. O governador gaúcho, Eduardo Leite, um passo importante a fim de acabar com uma crítica que viria meio de esgoto, na esgotosfera, de atacar a figura pelo lado pessoal. Não merece críticas do lado pessoal do Leite. E não merece críticas do lado pessoal de ninguém. Se ele está posto na vida pública e postula uma eleição presidencial, ele tem que ser julgado não por sua orientação sexual, pelo que ele tem a dar ao país. Se ele pode contribuir ou não ao que o Brasil espera e o Brasil precisa. Deu um tilt na cabeça da esquerda. A esquerda surtou ontem com a fala do Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite é de centro-direita. Ele é de direita, o Eduardo Leite. Ele não é de esquerda. Como assim uma pessoa de direita se assume gay e diz ter orgulho disso? Como que um direitista faz isso? Isso dá um tilt na cabeça da esquerda. A esquerda ficou desnorteada, porque eles querem ter a hegemonia do discurso, né? A hegemonia do LGBTQI+. A esquerda quer ser dona da pauta. Aí aparece o Eduardo Leite, e o Eduardo Leite vai lá e fala que ele é. E aí a esquerda entra em surto.
essa disputa mesquinha, eu não tenho nada a ver com isso, como não tenho nada a ver com a orientação sexual do governador gaúcho, Eduardo Leite, o que ação. Ninguém sabia quem era o Eduardo Leite de modo geral. Sabiam do governador gaúcho, que era possível candidato a presidente. Agora, todo mundo mais ou menos ouviu falar quem é esse cara. E ele conseguiu puxar para si uma visibilidade que até então não tivera. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, pré-candidato à presidência. O João Dória, governador de São Paulo, que também é pré-candidato pelos tucanos, foi ao Twitter ontem elogiar o colega gaúcho, dizendo que tem orgulho do Eduardo Leite. O Eduardo Leite está na onda e está surfando. Mas está surfando por algo que eleitoralmente não importa. É isso que eu quero dizer. O que importa eleitoralmente é o que o Eduardo Leite, o Dória, o Bolsonaro, o Lula, o Ciro e quem mais vier tem a dizer ao país. Governar o Brasil. E não importa se é homem ou mulher, se é branco ou preto, se é gay ou heterossexual. As questões de natureza pessoal ficam na esfera da natureza pessoal. O que o Brasil precisa é de um gestor de verdade. E o cidadão vai escolher quem ele quer que governe o Brasil. 7h39 agora. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. E daí, Pietro? Quem também está nos Trend Topics do Twitter e criticou a postura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi Jean Willis, ex-deputado federal. O que disse Jean Willis? Abre aspas. Voltei só para dizer mais uma coisa. É tão ridículo ver héteros querendo impor a nós, LGBTQIs, assumidos, e na luta desde sempre que louvemos, sem crítica, o outing de um governador de direita que até ontem era jagunço de um racista homofóbico que se revelou genocida. Poupe-nos. Fecha aspas, a declaração de Jean Willis sobre Eduardo Leite. Se tem uma pessoa pequena, é o Jean Willis. Que ser humano minúsculo é o Jean Willis? O Jean não tem sequer empatia a um governador no exercício do mandato que sim é de direita e que sim é gay. Por quê? De esquerda tem que bater o tamborzinho do PSOL? Tem que andar no petismo para ser respeitado? O Jean Willis se mostra uma figura do tamanho que ele é. O Brasil se livrou do Jean Willis. Isso é muito bom para a política brasileira. O Jean Willis foi embora do Brasil. O Jean Willis renunciou ao mandato de deputado federal. O Brasil respira melhor sem o Jean Willis no Congresso. E fora do exterior, em vez de exaltar e até de como isso é importante para muitas pessoas que são gays ou lésbicas e que sofrem com isso por diversos motivos. A gente percebe o Eduardo Leite tornando isso público. Isso acalenta o coração de muitos. Acalenta o coração de muitos. A gente o Twitter, a gente viu muitas e muitas pessoas exaltando, poxa, quisera eu ter coragem, né? Quando tinha a idade dele, enfim. Isso teve toda uma discussão que vai muito além da política. O Jean Willis, ele é minúsculo. Desculpa a verdade dos fatos. Mas que tamanho tem o Jean Willis? Quem é Jean Willis na fila do pão? Tá lá na fila do pão o Jean Willis. Quem é Jean Willis? Então, quem vai dizer se o Eduardo Leite é candidato ou não é candidato é o PSDB. E quem vai dizer se ele vai governar o Brasil ou não vai governar o Brasil é o eleitor. E o que deve pautar a escolha do eleitor não é a orientação sexual do candidato. As questões de foro íntimo, elas têm que ser resolvidas no foro íntimo. Há muitos cristãos que estão nos ouvindo agora, há muitas pessoas sem religião que estão nos ouvindo agora, e há pessoas de outras religiões que estão nos ouvindo agora. E dentro de cada crença, a gente tem uma visão sobre esse fato. Sobre este fato, cada qual tem uma visão. Agora, isso não se confunde com o debate eleitoral. O debate eleitoral é outro, em que a posição do Eduardo Leite
ela é uma posição também para rebater crítica de natureza política. Pobre o Brasil que pensa como Jean Willis.